Bom, pessoal, então a ideia dessa videoaula é para que vocês tenham material de consulta, né, mesmo após a gente ter feito essas oficinas. Então a gente vai ter um material para fornecer para vocês, que vocês podem usar como consulta, né, como base, assim como tantos outros que vocês podem encontrar disponíveis aí na internet. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar sobre os números racionais. Então, começando, o que seriam os números racionais? O número racional é um conjunto numérico, né, na verdade, que abrange o conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Como a gente está indo aqui de forma mais assertiva, onde existem mais dificuldades, começando no conjunto dos números racionais, a gente também já consegue trabalhar todas as propriedades e operações que acontecem nos conjuntos dos números naturais e dos números inteiros. O conjunto dos números racionais é o conjunto representado pela letrinha Q. E esse conjunto dos números racionais representam todos os números, vou chamar aqui de x, tal que esse número x ele está na forma a sobre b, onde a é um número inteiro, então pode ser um número positivo ou negativo, e b também é um número inteiro. Ele pode ser um número positivo ou negativo, porém o b precisa ser diferente de zero. Porque quando a gente escreve uma fração, os números racionais são todos os números que podem ser representados como fração, o denominador nunca pode ser zero. Pode ser um número inteiro, né? Um número positivo ou um número negativo. Dentro, então, desse conjunto dos números racionais, de uma forma mais direta, como eu disse para vocês, estão todos os números que podem ser representados como fração. E quais seriam esses números que podem ser representados como fração? As frações propriamente ditas, os números decimais, que são os números que possuem casas decimais, números com vírgula, que a gente consegue escrever eles como fração, né? E também a gente consegue fazer o caminho inverso, né? Escrever a fração como número decimal. A gente tem também as dízimas periódicas, que não deixam de ser aí números decimais, né? Mas é um caso específico. As dízimas periódicas nós também conseguimos escrever como fração. E, obviamente, a gente consegue escrever uma fração como dízima periódica, dependendo da fração, né? Então, dentro desse conjunto dos números racionais, nós temos esses casos aqui. No material que vocês vão resolver, os primeiros exercícios eles são basicamente saber fazer a conversão entre número decimal e fração em número decimal. Vamos treinar a partir de um exemplo. Vamos supor que nós temos aqui o número decimal 0,20. Se eu quero escrever esse número decimal como fração, primeiro passo, eu conto quantas casas decimais esse número tem. Então, no caso aqui, ele tem 2 casas decimais. Significa que ele está décimo, centésimo. Centésimo seria sobre 100, certo? E aí acontece que depois que eu identifico quantas casas decimais, vai ser a potência de 10 respectiva aqui no denominador. E em cima, no numerador, a gente copia o número que está aqui. Lembrando que 0 à esquerda não vale nada, né? Como diria nossa avó. E a vírgula a gente despreza. Então aqui a gente copia só o 20. 20 centésimos. Se você for ler esse número 0,20, a leitura correta dele seria 20 centésimos. E você pode pensar nessa leitura como sendo uma fração, 20 centésimos, 20 sobre 100. E aí, então, o que a gente faz? A gente pode simplificar toda a fração. Ela pode ser simplificada até a sua forma irredutível, até quando não dá mais para simplificar. E o que seria esse processo de simplificação? Seria você dividir pelo maior número possível em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Aqui no caso a gente pode dividir por 10, porque os dois números terminam em 0, né?
e eles são pares. Então também dá para dividir por 2. Dá para dividir por 10 por 2, dá para dividir por 20. Já vou fazer de forma rápida aqui, mas se você for fazer por etapas também não tem problema. 20 por 20 dá 1. 100 por 20, né, vai dar aqui pra gente 5. Então, 0,20 pode ser escrito como sendo 1/5 em forma de fração. E se fosse o processo inverso? A gente tem 1/5 e eu quero escrever 1/5 como sendo número decimal. Aí a gente basicamente vai dividir o 1 por 5. Aqui 1 não dá para dividir por 5, a gente acrescenta um 0, 0, 2 vezes 5, 10. Então 1/5 é a mesma coisa que 0,2 ou 0,20. Aqui, quantas casas você acrescentar à direita, quando é um número decimal, o número ele tem o mesmo valor. Então 0,2, 0,20, 0,200 representa o mesmo número. Tudo bem? Então, com essa explicação, vocês conseguem fazer aí o exercício 1 e o exercício 2 do material. O exercício 3, aqui a gente já está relacionando o conceito de porcentagem. Porque, basicamente, o que seria a porcentagem? A porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Simplesmente isso. Então, quando eu tenho um número como sendo 7%, ele está representando 7 partes em 100. E se eu quiser passar esse número para número decimal, vai ser 0,07. Essas 3 representações são importantíssimas quando a gente está trabalhando com fração. Saber trabalhar com cada uma delas. E como a gente está dentro de um conjunto numérico, esse conjunto numérico ele possui as suas operações. E aí dentro dessas operações a gente trabalha com as operações básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a racionalização, ou aqui especificamente a gente, na apostilinha que a gente fez, a gente está trabalhando com raiz quadrada. Então você tem os casos aí para se resolver. Vamos lembrar então. Vamos fazer primeiro com números decimais e depois com frações. Lembrando que se você quiser trabalhar só com número decimal, você pode, faça a conversão. Se você quiser trabalhar só com fração, você também pode. Então, quando a gente está trabalhando aí com números decimais, como que a gente faz essas operações básicas? Basicamente, se você está trabalhando com a adição e a subtração, a grande dica que a gente tem aqui é, na hora de efetuar as operações, se você for fazer elas à mão, deixar vírgula embaixo de vírgula. Isso vai facilitar, na verdade é a forma correta de se resolver, porque quando você deixa vírgula embaixo de vírgula, você está posicionando as ordens dos números, né? E aí você vai ter unidade com unidade, dezena com dezena, decimal com decimal, centésimo com centésimo e assim por diante. Então, a grande dica é posicionar a vírgula embaixo de vírgula. Lembrando que os números eles podem ser positivos ou negativos. Então aí você tem que estar atualizado com essa regrinha aí dos sinais dos números. Só um detalhe. Quando você fala sinais iguais, positivos, sinais diferentes, negativos, isso não se aplica na adição e na subtração ao ponto de você ter 2 números negativos, o resultado vai ser positivo. Não são as mesmas regras.
Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Quando a gente está falando de adição e subtração, é melhor a gente pensar como se fosse um banco. Positivo é crédito, negativo é débito. E aí, quando a gente tem essas duas continhas se chocando, acontecendo, você aplica. Quanto mais eu ganhei, subtraí, e aí você faz o saldo da sua conta. Fica mais fácil ver por esse modo. Então vamos fazer um exemplo aqui, a gente pode colocar menos 0,7 mais 0,95. Como que vai ficar esse resultado? Então, a primeira coisa, aqui a gente pode pensar como se fosse 0,70, né? Igualando as casas decimais para ficar mais fácil de pensar, e 0,95. Em módulo, esquecendo o sinal, qual número seria maior? Esquecendo o sinal, o maior número é 0,95. Como o sinal que acompanha o 0,95 é positivo, o nosso resultado vai ser positivo. Por quê? Eu estou ganhando mais do que estou perdendo. Próximo passo. Para fazer a continha, você vai posicionar os números, né? E aí, no algoritmo da subtração, o maior número em módulo tem que ir em cima e o menor número em módulo vai embaixo. Como os sinais são diferentes, a gente tem que subtrair esses números. O maior em módulo do menor em módulo. Fazendo a subtração, a gente obtém aqui 0,25, cujo sinal a gente já tinha previsto. Então, a resposta vai ser 0,25. Se a gente for pensar em outro caso, vamos pegar aqui, se fosse 0,12 mais 0,05. Como que a gente vai fazer essa continha? Primeiro, você pensa nos números em módulo, esquecendo o sinal. 0,12 é maior que 0,05. Então, a resposta vai obedecer o sinal dele, porque eu estou perdendo. E agora, como os sinais são diferentes, eu vou fazer uma subtração. O maior número em módulo em cima, o menor número em módulo embaixo. Fazendo essa subtração, a gente obtém 0,07, cujo sinal vai ser negativo, como a gente tinha constatado antes. Um outro exemplo, se a gente tivesse aqui menos 0,3 mais menos 0,7. Aqui, quando dois sinais se encontram, implicitamente aqui tem uma multiplicação. E aí, quando dois sinais se encontram, implicitamente tem uma multiplicação, aí sim a gente usa aquela regra. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então, vai ser nesses casos em que dois sinais se encontram que a gente aplica essa regra. Ou quando a gente está na multiplicação ou na divisão. Aí aqui então vai ficar menos 0,3 menos 0,7. Na verdade, verdadeira, assim, o que está por trás disso, gente? Matematicamente existem a operação de adição e de multiplicação. A operação de subtração e divisão, elas nada mais são, matematicamente, do que a de subtração. É a operação de adição, só que com sinais opostos, né? E a de divisão, ela é a operação de multiplicação, só que quando você tem uma fração. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, quando a gente estuda a fundo matematicamente esses conjuntos, a gente só vai estudar essas duas operações, né? Adição e multiplicação. Essas regrinhas, todo esse passo a passo é o que a gente vê no ensino básico.
para que a gente possa ter um domínio maior das continhas. Estou dizendo isso porque se você quiser encarar dessa forma, também é uma forma muito boa de se ver. Aqui então eu tenho menos 0,3 e menos 0,7. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu estou perdendo 0,3 e estou perdendo 0,7. Quando os seus sinais forem iguais, você vai fazer uma continha de adição. E o seu resultado, ele vai continuar tendo o mesmo sinal que que os seus termos. Então, se ambos são negativos, o resultado vai ser negativo. Se ambos forem positivos, o resultado vai ser positivo. A ideia aqui é que eu estou perdendo 3 e estou perdendo 7 décimos. Vou perder quanto? No total, eu vou perder 10 décimos. Ou 1 inteiro, né? Fazendo a continha aqui. 7 com 3, 10, 1,0. Então, aí a gente tem esse resultado. Aí, se fossem dois números positivos, é o que a gente está mais habituado, né? Tem menos chance de se errar. Mais com mais, né? Sinais iguais positivos, ficaria 0,5 mais 0,8. Posiciona a vírgula embaixo de vírgula para fazer a continha, né? Você vai ter 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso. Subiu 1,3. Como ambos são positivos, o resultado é positivo. Quando é positivo, a gente pode omitir aí o sinal. Certo? Aí a gente fez as continhas de adição e subtração para número decimal. E se fosse a multiplicação, como que a gente faria? Na multiplicação, vale agora então o jogo do sinal, aquilo que eu disse para vocês, né? Só lembrando. Sinais iguais, lembra que é positivo. Sinais diferentes, a gente lembra que é negativo. E aí então, gente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar lá 0,3, pode ser menos 0,3 vezes 1,5. 1,5 positivo. Posso deixar ele sem o sinal ou com o sinal, né? Vou colocar o maisinho ali. Qual é o resultado disso? Quando você faz a continha de multiplicação, não necessariamente você precisa deixar vírgula embaixo de vírgula. Se deixar, tudo bem, mas não tem essa regra. Você vai simplesmente fazer a conta, o algoritmo que você está acostumado. 3 vezes 5, 15. Aí. Só lembrando também uma explicaçãozinha rápida. Como que funciona esse nosso algoritmo aqui? Você faz o deslocamento porque você está multiplicando aqui por essa outra casinha, né? E ele, basicamente, quando você faz esse deslocamento, ele está te mostrando aqui a posição das ordens. Você poderia tentar fazer de outra forma, mas esse foi o padrão que foi ensinado para a gente aí nas escolas. Então não compensa a gente mudar esse padrão, o que foi convencionado, né? Aqui a gente tem duas casas, contando uma casa do primeiro termo, uma casa do segundo termo. Então são duas casas no total, a gente conta e posiciona a vírgula. Nosso resultado vai ser 0,45. Agora, em relação aos sinais, você faz sinais diferentes, negativo. Ok? E aí, quanto à divisão, vai seguir para a gente o mesmo processo. Vale o jogo do sinal, que eu tinha dito ali anteriormente. Vamos supor que a gente tem lá 0,25 dividido por 0,5. Aqui, se tiver sinal, vamos deixar um sinalzinho aqui. Sinais diferentes, positivo. E agora, para saber o resultado, a gente efetua a continha. Duas casas decimais. Você, na divisão, precisa deixar a quantidade de casas decimais
da mesma forma. Então, 2 casas decimais. Próximo passo, você omite a vírgula, né? Então vai ficar 25 dividido por 50. E aí, a partir daqui, você faz o seu algoritmo da divisão como você está acostumado. 50 não é um número que cabe, vamos pensar assim, dentro do 25. Então, a gente teria que acrescentar um zero aqui para fazer essa conta. Acrescentar um zero significa um deslocamento das casas decimais. Então, aqui a gente coloca 0, quantas vezes o 50 cabe dentro do 250. Aí você faz lá no cantinho, 5 vezes. Pronto. Então, nosso resultado, 0,5. Lembrando que como a multiplicação e a divisão são operações inversas, você pode fazer a prova real. 0,5 vezes 0,5. Quanto que dá? 5 vezes 5, 25. Espacinho, 0, 0. 2 casas, né? Opa. 2 casas, 0,25. Que é o que estava ali antes. Ok. Então, pessoal, até esse momento aqui, nós falamos sobre os números racionais e as operações com números decimais. Eu trabalhei as operações básicas aqui. A potenciação e a radiciação, elas vão funcionar no padrão que a gente está acostumado também. Vamos aproveitar então aqui. O que seria a potenciação? A potenciação, ela é uma operação que aí o pessoal do segundo ano a gente trabalhou muito essas regrinhas. Vocês podem voltar lá no caderno, a gente tem lá. Vamos supor que tem aqui 0,5 elevado ao cubo. Isso significa que eu vou multiplicar o 0,5 por ele mesmo 3 vezes. E aí, o que eu faço? Tem que fazer a continha. Não tem muito segredo aqui. 0,5 vezes 0,5 a gente já sabe que dá 0,25. Vamos multiplicar por 0,5 de novo. 5 vezes 5, 25, vai 2, 2 vezes 5, 10, 11, 12, vai 1, 125. Espacinho, né? Fica 0,125. Então aqui é 0,125. Ah, e se o número for positivo ou negativo? Faz o jogo do sinal. A dica é, se o seu expoente for par, os jogos dos sinais que você vai fazer aí sempre vai dar positivo, independente do número ser positivo ou negativo. Agora, se o seu expoente for ímpar, o resultado vai depender da base. Se a base for negativa, o resultado é negativo. Se a base for positiva, o resultado é positivo. No nosso caso, expoente ímpar, a base é positiva, resultado é positivo. Então, é essa regrinha que a gente usa na potenciação. Lógico, que aí a gente vai ter, se as bases forem iguais, estiverem sendo multiplicadas, a gente conserva a base, somos expoentes, e assim por diante. Todas as propriedades de potenciação que nós já vimos no início do ano. Como o objetivo de hoje é trabalhar essas operações básicas, basicamente, então, essas propriedades a gente não vai aplicar aqui. Mas, num exercício que você estiver fazendo, você pode aplicar. É uma estratégia que eu particularmente gosto quando eu estou trabalhando com número decimal. Eu gosto de passar ele para fração, e aí a potenciação ela se torna um pouquinho mais fácil. Por quê? Opa, desculpa, aqui é 10. 5 elevado ao cubo, você vai fazer lá, 125. 10 elevado ao cubo, você aumenta 3 zeros aí no final, né? E aí agora você passa esse número para número decimal, você obtém 0,125. Então é uma estratégia, uma dica, que o número decimal você escreve em potências na base 10, né? Que acaba ficando mais fácil. E se a gente está fazendo racionalização,
A dica que eu dou é exatamente essa que eu terminei aqui fazendo. Vamos supor que eu quero achar a raiz quadrada 0,144. Desculpa. Vamos procurar primeiro de 1,44. Eu penso nesse número como sendo um número, uma fração. 144 sobre 100. Aí eu posso decompor as raízes. Raiz de 144 sobre a raiz de 100. Raiz de 144, você vai procurar que número que vezes ele mesmo dá 144. A resposta é 12. Que número que vezes ele mesmo dá 100? A resposta é 10. 12 décimos, se você dividir, vai ficar 1,2. Então, a raiz quadrada de 144, 1,2. Então, nós vimos aí as operações fundamentais, vamos dizer assim, para números decimais. Só uma dica aqui, né? Na racionalização, desculpa, não é é radiciação, coloquei o termo errado. Racionalização é outra coisa. Radiciação. E aqui nessa radiciação a gente está fazendo raiz quadrada, especificamente. Se você tem raízes de índice par, como a raiz quadrada, dentro dos números racionais, dentro dos números reais, você não pode ter o radicando, o termo que está aqui dentro, negativo, tá? Então, por enquanto, os números reais não existe resposta dentro desse conjunto. Depois, a gente pode até aprofundar isso no terceiro ano. Dentro dos números complexos, aí sim vai existir uma resposta. Certo, gente? E aí, só para terminar essa nossa exposição, se a gente está falando de frações propriamente ditas, as operações elas obedecem algumas regrinhas. Então, na adição e na subtração, como que a gente faz essas continhas? As frações elas precisam estar em um mesmo denominador. Então, por exemplo, meio mais 1/3. O denominador não é igual. Então, a gente faz um processo de deixar no mesmo denominador, porque as frações elas podem ser escritas de forma equivalente. Por exemplo, se eu tenho uma barrinha aqui dividida em duas partes, 1/2 significa que eu peguei uma parte em duas. 1/3 seria, eu tenho três partes, né? Deixa eu apagar aqui. E peguei uma. E eu vou juntar isso aqui. Só que repara que eles não estão no mesmo tamanho. Ou se eu quisesse deixar no mesmo tamanho, vamos dizer assim. Esse pedacinho aqui seria metade, né? E o outro meio. Eu quero juntar isso daqui e saber quanto que dá. A estratégia que a gente utiliza é a seguinte. Em quantas partezinhas iguais eu consigo dividir essa fração e essa? Quem responde isso pra gente é o denominador. Que número que dá para dividir por 2 e por 3? A resposta é 6. Então, seria como se eu viesse aqui e dividisse em 6 partezinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é a mesma coisa, eu vou dividir em 6 partezinhas iguais. Certo? E aí, a gente vai reparar então que quando eu faço essa divisão em 6 partezinhas, 1/2 ele vai representar 3 partes de 6. E essa daqui representa 2 partes de 6. Então, se eu juntar essas partezinhas aí, aqui, né, em 6 partes, deixa eu tentar melhorar só um pouquinho aqui. Eu vou pegar 3 de um, 2 de outro, vai dar
3 de um com 2 de outro, vai dar então 5 partes de 6. Por isso que dá 5 sextos. Basicamente, gente, é isso que a gente está fazendo. Porém, dá muito trabalho ficar pensando em forma de desenho todo exercício que você for fazer. Qual que é o processo prático? Então, você tem lá a sua fração. Meio mais 1/3. Você vai fazer o mínimo múltiplo comum entre os dois termos daqui de baixo. Ah, professor, eu posso multiplicar eles? Pode. 2 vezes 3, 6. Quando você multiplica, não necessariamente você está achando o menor múltiplo em comum. Está achando um múltiplo qualquer. Depois, como a gente está fazendo um processo de fração equivalente, o 2 virou 6. Quantas vezes eu multipliquei o 2 para virar 6? 2 vezes 3. Então, multiplique em cima por 3 também. Depois, o 3 virou 6. Multipliquei por quantas vezes? 2. Na fração equivalente, multiplique em cima e embaixo pelo mesmo termo. 1 vezes 2, 2. Somando, vai dar 5 sextos. A gente conserva o denominador e soma os numeradores. Ah, professora, eu não aprendi assim na escola. A tia Maria, ela me ensinou de outro jeito. Tudo bem? Ela pode ter ensinado assim. Faz o MMC, que é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Posso continuar fazendo assim? Deve. Então, como que é? Você pega o denominador aqui, divide por esse denominador e o resultado você multiplica pelo numerador. Você vai fazer isso tanto para adição quanto para subtração. Vale todas aquelas regrinhas que eu tinha falado aqui. Se o número é positivo, se o número é negativo, se os sinais vão ser diferentes, a fração maior vai ter o mesmo sinal que o resultado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos fazer um exemplo assim? Pode ser nesse mesmo caso. Você tem lá menos meio mais 1/3. A gente já viu pelo desenho, você pode pensar, pegar alguma coisa e dividir na metade é maior do que pegar alguma coisa e dividir em 3 partes. Então, em módulo, 1/2 é maior. Portanto, nosso resultado vai ser negativo. Professor, não consigo visualizar. Então, antes de você fazer a continha, faz o processo batidão. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Você também vai conseguir chegar na mesma resposta. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 3 mais 2. Devo 3, pago 2, vou ficar devendo 1. Nesse caso aqui ficou menos 1/6. Ok? E se a gente está falando de multiplicação de frações? Quando a gente está falando de multiplicação, é basicamente numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E simplificar o resultado. Então, 3/4 vezes menos 1/5. Você vai fazer 3 vezes 1, 3, sinais diferentes, negativo. 4 vezes 5, 20. Tem que simplificar? Nesse caso, não. Pronto, essa é a resposta. Ah, professor, e se for divisão de fração? Aí você vai ter lá 3/4 dividido por... Vou colocar menos 3/4 agora, dividido por menos 2/3. O processo prático é copia a primeira fração e como a divisão é a operação inversa da multiplicação, a divisão vira vezes e você inverte o último termo. Inverteu, o sinal continua igual. Só que está 2 sobre 3, você escreve 3 sobre 2. Você vai fazer sinais iguais positivo. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Certo? Em relação à potenciação, você vai agir normalmente. Você vai trabalhar como se fosse de 2 números inteiros. Então, você tem lá menos 1/3 elevado à quarta. Você distribui. Vai ficar
menos 1. O menos você pode jogar para qualquer um dos termos, jogar no de cima. Menos 1 elevado à quarta, 3 elevado à quarta. Que vai dar 1. 3 elevado à quarta, você vai fazer 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Certo? Lembrando, gente, esse vídeo vai ficar para vocês. Vocês podem pausar, voltar, colocar em modo rápido, em modo lento. Se eu estiver falando muito rápido, vocês diminuem a velocidade. Se eu estiver falando muito devagar, vocês aumentam. Então, quanto a isso, não tem problema. Potenciação, tá certo aqui. E valem as mesmas regrinhas da potenciação. E se for uma radiciação, vamos lá. Raiz quadrada de 25, 64 avos. Você distribui a raiz para o numerador e a raiz para o denominador, que vai dar 5 e aqui 8. E se o resultado não tiver raiz exata? Sei lá. Raiz quadrada de 16 sétimos. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 7 não tem uma resposta exata, porque esse resultado aqui vai ser uma dízima não periódica, ou seja, vai gerar um número irracional. A gente consegue fazer um processo chamado racionalização. O resultado que deu aqui, você multiplica em cima e embaixo por ele. Isso significa racionalizar. A gente vai usar muito isso em trigonometria. Então, peguem aí. Vai ficar 4 raiz de 7. Quando você multiplica uma raiz por ela mesma, né? Fica só o radicando. Por quê? Raiz de 7 vezes raiz de 7 mantém o radical, multiplica os radicandos. 7 vezes 7, 49. Que número que vezes ele mesmo dá 49? 7. Ok? Acho que a gente falou aí sobre tudo que tem nessa lista. Qualquer dúvida vocês vão perguntando para os professores que estão aí com vocês. E mãos na massa aí.